Boa noite, professor. Nesse vídeo, eu e Joel nós iremos apresentar nosso seminário do terceiro bimestre sobre o livro As Barbas do Imperador em Quadrinhos. Nosso capítulo é o 4 e o título é Vida de Corte e a Boa Sociedade. Tudo começa com o comércio infame. No Brasil já existia a lei contra o tráfico de escravos africanos, porém era apenas no papel. A lei não era tão rígida e, dessa forma, o governo ele favorecia o Estado, perdão, favorecia o tráfico e não fazendo nada sobre isso. Era evidentemente perceptível. Então, a lei inglesa Bill Aberdeen, eu não sei falar direito, professor, peço perdão, minha pronúncia em inglês não é tão boa, permitia que a Marinha Britânica, mesmo estando em águas do território brasileiro, ela poderia revistar, perseguir e apreender navios suspeitos de tráfico negreiro. Os burgueses e os fazendeiros e os senhorios, que dependiam da mão de obra escrava em suas propriedades, eles, obviamente eles não gostavam dessa intromissão inglesa. Quando houve o bloqueio do comércio infame, acabou sofrendo as consequências, o comércio infame acabou sofrendo as consequências econômicas, porque aumentou assim o preço das mercadorias, porque quanto mais riscos os mercadores eles sofriam para poder trazer até o Brasil com o risco da Marinha Britânica os apreender, então eles viam isso como uma dificuldade a mais. Então, o preço das mercadorias aumentava. O lucro desse tipo de negócio fazia com que o Brasil fosse considerado uma das nações bárbaras, porque ainda não havia abolido a escravidão, abolido o tráfico de escravos africanos. Agora o Brasil ele decide sair dessa listagem de nações bárbaras e finalmente cria uma lei mais forte contra o tráfico, que seria a Lei Eusébio de Queiroz, lei antitráfico aprovada em 9 de setembro de 1850. Também foi exigida uma nova lei de terras para os fazendeiros, para os que se beneficiavam do trabalho da mão escrava africana, para eles não sofrerem prejuízos com sua mão de obra. Com isso, a Maria Brasileira agora também perseguia os traficantes. O tráfico foi encerrado e o capital que lhe era investido, né, porque como o governo, o Estado, favorecia o tráfico, o que ele investia. Agora, como não tem mais tráfico, o dinheiro que era investido no tráfico agora passou a ser investido em outros setores. E aí surge a Era Mauá, que foi tudo investido numa área industrial. Essa é uma imagem de um grupo de ferroviários que pousa ao lado da Baronesa no ano de 1920. Essa foi a primeira ferroviária que existiu. Eu vou ver a data, vou ver o destino no próximo slide. A Era Mauá ela possuía investimentos volumosos na área financeira e na área industrial. O Rio sofreu uma revolução na sua urbanização, tendo agora rede de esgotos, iluminação a gás, bondes puxados a burro, calçamentos e paralelepípedos. O principal pioneiro desses feitos foi o banqueiro e empresário Irineu Evangelista de Souza, também conhecido como Barão de Mauá. Ele foi o principal pioneiro dessa era, digamos assim. Irineu ganhou o título de barão quando inaugurou a primeira ferrovia Rio-Petrópolis. Como eu falei no outro slide dessa ferrovia, essa foi a primeira ferrovia e era de Rio até Petrópolis e foi em 1854. A mesma está ilustrada no slide anterior, como eu acabei de mostrar aqui. E o objetivo. Agora é a parte do Joel, professor. Mas, enfim, o foco agora era investir na industrialização para modernizar o país e trazer coisas que já estavam existindo na Europa há algum tempo, para poder refletir a vida social da Europa agora no Brasil. Agora mesmo já. Sim, como a Stephanie falou, eles tinham um objetivo de ilustrar uma Paris no Brasil, por exemplo. Um exemplo, um exemplo não, a Rua do Ouvidor ela acaba se tornando um símbolo dessa tentativa de imitar os bulevares da vida urbana europeia, de realmente tentar transformar
Paris, no Rio de Janeiro, no Brasil. Pode passar. Pode passar o slide. Só um minutinho que eu rompo um pouquinho, vou passar. E também a população afro-brasileira ficava com um trabalho pesado. E enquanto isso, enquanto na Rua dos Ouvidores ainda ocorriam os shows, os teatros, tinha muito teatro também, a febre amarela ela chegava no Rio de Janeiro em 1845 e deixou milhares de mortos, mas na capital continuava ocorrendo milhares de reuniões, festas, bailes e concertos. Também no tempo de Dom Pedro, os salões eles tinham não somente uma função social, eles também exerciam uma função política. Ah, eles tinham também dois grandes lados políticos, os Saquaremas e os Luzias. Os Luzias eles eram os liberais e os Saquaremas eles eram os conservadores. Eles se reuniam em bailes e recepções. Também era comum se ouvir dizer que não existia mais nada mais parecido do que um Saquarema, do que um Luzia no poder. Os Luzias eles eram famosos também por adotar a estratégia dos adversários quando retornavam ao poder. Mas eles, além da diferença de os Saquaremas serem conservadores e os Luzias serem liberais, existiam também outras diferenças, eles não eram iguais. Os Saquarema eles defendiam a centralização, eles defendiam a aliança com grandes plantadores, com a burocracia do governo. Já os Luzias, não, eles defendiam a união de profissionais liberais e favorecia a união e favorecia a autonomia das províncias. Pode passar. Como monarca, Dom Pedro e a família real tinha o dever de dar um tom da vida social. E durante os primeiros anos os anos de casamento, os primeiros anos do casamento, os primeiros anos na corte, os primeiros anos de viagem a outras províncias, Dom Pedro, o imperador, ele parecia bem animado, mas acabou que com o tempo ele foi se mostrando avesso a essas atividades sociais. E no caso da corte brasileira, a função durou pouco. E também o livro ele mostra, né, ele enfatiza também que era possível ver mais a atuação do monarca na cultura, na arte, na ciência. E ali, a foto do lado no slide mostra também o livro A Confederação dos Tamoios, que foi um épico encomendado a Gonçalves Magalhães. E Dom Pedro ele lia esse livro como uma forma de diário. E era hora também para Dom Pedro de prender um projeto nacional calçado em uma cultura particular. Lá, como eu disse no início, eles pretendiam criar, era um projeto, a criação de uma cultura particular. E, e para Dom Pedro, a política ela era enfadonha. O livro também fala isso. Ele só aparecia nas câmaras no início ou no fim de ano, para começar ou para terminar um trabalho. Ele também, nessa nova política que eles pretendiam criar, não, eles, Dom Pedro, ele queria que nada lembrasse a escravidão. E para esse projeto, ele lançou bases através da IHGB, que foi o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E a partir daí, ele lançou bases para começar esse novo projeto, que no ano de 1850, quando houve uma paz política. Pode passar. Esse é um
mapa da cidade do Rio de Janeiro no ano de 1864. Professor, E pelo que eu essa consegui foi a nossa. interpretar desse mapa, o laranja seria, no caso, acredito eu, que é a cidade. Então, dá para perceber que as áreas rurais já estavam mais vazias, pelo que eu consegui perceber aqui, e que aqui a capital, o Rio de Janeiro, né, mais próxima da costa, está muito mais povoada, porque acredito eu que seja o centro, a cidade do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, à direita. Então, é isso. Esse aqui é o livro, é a capa do livro da Confederação dos Tamoios, que foi a inspiração de Dom Pedro. De Gonçalves Esse Gamalho. aqui é o Visconde de Itaboraí, um dos livros dos Saquaremas, uma pintura de Augusto Hoff. Essa aqui é uma imagem da Rua do Ouvidor, foi uma das melhores imagens que eu consegui achar, porque tem muitas imagens atuais, porém eu queria buscar uma mais antiga para representar bem a época. Essa aqui já expliquei. E isso aqui que eu esqueci de falar, professor, é uma imagem de um navio negreiro, muito conhecido também. O senhor também explicou em uma aula, mostrou em uma aula. E é uma imagem bem conhecida sobre o tráfico negreiro, que mostra a situação dos escravos africanos que eram contrabandeados, como eles vinham para as colônias. E é isso, professor. Esse foi o nosso trabalho. Esperamos que o senhor goste. Obrigada pela atenção, pela segunda chance. Trindade também. É, e tchau, obrigada. Obrigado.